Eu sou Fernando César e dando continuidade à nossa disciplina Rotinas de Pessoal, vamos hoje falar sobre férias. Beleza? Vamos lá. Quem é que não gosta de tirar férias? Todo mundo gosta, né? Mas vamos ver como é que é feita a tratativa disso dentro da empresa. Tudo bem? Então vamos ver alguns conceitos primeiro para falar sobre férias, né? Então, o que diz a lei? Todo empregado adquire direito a férias após 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Isso é chamado de período aquisitivo, sem prejuízo da remuneração na seguinte proporção: 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 dias, 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 11 faltas, 18 dias corridos quando houver tido 15 a 23 faltas e 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. Então, vocês já sabem agora que pode acontecer da pessoa não ter direito a tirar os 30 dias de férias. Dependendo da quantidade de faltas que ele teve durante o poder aquisitivo, o período aquisitivo, perdão, que é o tempo de 12 meses, certo? Dependendo da quantidade de faltas que ele tiver, as férias serão proporcionais à quantidade de faltas que ele teve. Se ele não teve nenhuma falta, ele tem direito a 30 dias corridos e assim sucessivamente, como nós acabamos de ler. Tudo bem? Mas atenção, não serão considerados também para esse efeito os atrasos e as faltas de meio expediente, nem aquelas ausências que, embora injustificadas, tenham sido abonadas pela empresa. Entenderam isso aí? Ou seja, se a pessoa, os atrasos não contam, tá? Para tirar direito às férias, aos 30 dias de férias, somente as faltas, tá certo? E as faltas não justificadas, tá legal? Quando é que o funcionário perde direito às férias, pessoal? Não terá direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, permanecer de licença remunerada por mais de 30 dias, deixar de trabalhar por mais 30 dias com percepção de salários, em decorrência de paralisia total ou parcial dos serviços da empresa, pedir demissão e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. E permanecer recebendo o auxílio-doença da Previdência Social por mais de 180 dias. Nesses casos, o funcionário perde direito às férias. Bom, tem uma bonificação a que o funcionário tem direito quando ele tira férias, tá? É chamado de 1/3, abono de 1/3 das férias. Isso está previsto na Constituição Federal, tá? No seu artigo 7º, no inciso 18. Esse artigo dá direito ao trabalhador um adicional de 1/3 sobre a remuneração das férias, por ocasião do gozo dessas. Ou seja, o quanto ele tiver para receber de férias é adicionado 1/3 a mais em cima desse valor. Nós vamos já fazer os cálculos para vocês entenderem, tá? E quando é que ele pode tirar férias? A concessão de férias deverá ser comunicada ao empregado por escrito com antecedência de no mínimo 30 dias. Então, ou seja, a empresa é obrigada a informar para o funcionário com no mínimo 30 dias de antecedência que ele vai entrar de férias. E o funcionário vai dar um recebido, tá? Vai dar uma ciência, é passado para ele um documento para que ele assine, dando ciência de que ele tem direito a essas férias dentro desse prazo. Agora veja bem, no mínimo 30 dias. Algumas empresas costumam avisar logo no início do ano, tá bom? Mas é no mínimo 30 dias de antecedência, tá? O aviso de férias, que é o nome desse documento, deve ser feito em 2 vias, mencionando-se o período aquisitivo a que se referem as férias. O empregado dá o ciente no documento. A concessão das férias deverá ser anotada na carteira de trabalho do empregado, em local próprio e na ficha ou folha do livro ou ficha de registro dos empregados.
Tudo tem que estar devidamente registrado. Em relação às férias, também existe o que nós chamamos de abono pecuniário. Pecuniário, gente, está relacionado a dinheiro em cash, dinheiro vivo, tá? Dinheiro, tá bom? O empregado tem direito a converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Assim, por exemplo, aquele que tiver direito a 30 dias de férias poderá optar em descartar todo o período ou apenas durante 20 dias, recebendo os dias restantes, 1/3 dos 30 dias, em dinheiro. Traduzindo isso aqui para uma linguagem mais popular, gente. Se a pessoa tem direito a 30 dias de férias, a gente tem o que é chamado de vender, tá? Ele tem direito a 30 dias. Ele descansa 20 dias e trabalha 10 dias vendendo esses 10 dias para receber em dinheiro. Em vez de ele receber em dinheiro os 30 dias que ele tem direito, ele recebe somente 20, goza esses 20 dias de descanso e vende os 10 dias. Ele volta a trabalhar com 10 dias de antecedência, recebendo em troca disso o dinheiro que seria das férias. Tá claro? Ótimo. Aí nós temos uma observação, tá? Essa observação diz o seguinte: no mês em que o empregado sai de férias, tendo optado pelo abono, a remuneração equivale a 40 dias. Vocês vão entender agora, ó. 20 dias de férias. Ele vai ficar descansando em casa ou viajando, sei lá o que ele vai fazer. 10 dias de férias pecuniárias. Não era 30? Ele vai descansar 20 e vai vender 10 dias. Mais 10 dias de salário pelos dias trabalhados no mês. E o abono deve ser requerido pelo empregado por escrito até 15 dias de antecedência. Tá bom? Tá claro para vocês? Deixa eu repetir. Ele tinha 30 dias de férias. Ele vai tirar 20 dias de férias, vendeu 10, ele volta com 10 dias de antecedência. Ele recebe em dinheiro esses 10 dias que ele tem direito, das férias que ele ia receber, mas também recebe o salário pelos 10 dias de trabalho, ok? E esse requerimento, ele tem que avisar com 15 dias de antecedência que ele vai querer receber esse abono pecuniário, ou seja, que ele vai vender 10 dias das férias dele. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui, ó. 20 dias de férias, indenização referente aos 10 dias vendidos. Ok? 10 dias de trabalho e o texto constitucional na íntegra. Vamos ver o exemplo. Um profissional que recebe 3.000 ou R$ 100 por dia, tirando 20 dias de férias, vai ter direito a receber R$ 2.000. O abono referente aos 10 dias vendidos, R$ 1.000. 1/3 do salário na íntegra, mais R$ 1.000. Depois, na hora de receber o salário, este deverá conter os 10 dias das férias trabalhados, mais R$ 1.000, pago somente quando receber o salário. Ou seja, ele vai ter direito a receber R$ 5.000. Tudo bem? E aqui vale uma observação relacionada às pessoas que não tiram férias no período das férias, né? Ele tem o período aquisitivo. Acabou esse período aquisitivo, se ele não tirar férias, tem algumas consequências, tá? Sempre que as férias forem concedidas após o prazo legal, que é chamado de período aquisitivo concessivo, serão remuneradas em dobro. Tem o período aquisitivo, que são os 12 meses. Depois desses 12 meses, ele tem que tirar férias. Se ele não tirar essas férias, que é chamado período concessivo, as férias deverão ser pagas em dobro. Nota-se que a dobra ocorre apenas em relação à remuneração, isto é, o empregado tem direito à remuneração correspondente a 60 dias, mas vai descansar somente 30, tá bom? Como é que se dá o cálculo das férias? Para calcularmos as férias, teremos a seguinte fórmula. Férias é igual salário dia vezes os dias de férias, certo? Sobre esse valor, deveremos calcular 1/3 das férias, que equivale a 1/3 das férias, que é o valor das férias, dividido por 3. Sobre esses valores das férias, devemos calcular também o INSS e o imposto de renda. E aí tem uma observação. Os valores de férias deverão ser pagos 2 dias antes do funcionário sair de férias. Ok?
Vamos fazer alguns exercícios aqui para vocês entenderem como se dá o cálculo das férias. Mas a fórmula está ali. O salário, as férias é baseado no salário que ele ganha por dia. Já que ele vai ter direito a 30 dias de férias, a gente calcula por dia. Nós já vimos até agora que nos contratos convencionais, nós temos o cálculo por hora. Não é isso? 8 horas por dia, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Eu verifico quanto é o valor de uma hora trabalhada. Se eu sei que meu expediente é de 8 horas diárias, então eu vou pegar o valor da hora e multiplico por 8. E aí eu vou ter o valor de um dia de trabalho, certo? Então, para saber quanto é que ele vai ter direito de férias, eu multiplico esse valor de um dia por 30 ou pela quantidade de dias que ele vai ter direito a tirar férias. Lembrando lá que tem aquela situação que nós acabamos de ver anteriormente, em que em algumas situações ele não vai ter direito aos 30 dias. Dependendo da quantidade de faltas que ele tiver, ele pode reduzir essa quantidade de dias para menos dias, tá certo? Então vamos fazer aí alguns cálculos para entender como é que funciona. Então, para entender como é que é feito o cálculo das férias, eu vou fazer com vocês a primeira e vocês fazem as outras três. Recorram à apostila para tirar dúvidas e verifiquem que as outras três questões têm algumas situações, tá certo? Atentem para esses detalhes que estão colocados nas questões. Mas a primeira questão diz o seguinte, né? Calcule as férias de um empregado com um salário fixo mensal de R$ 3.000, sendo que o mesmo solicitou o recebimento de parte das férias em abono pecuniário. O que significa isso? Significa que dos 30 dias a que ele teria direito, ele vai vender 10. Vamos ver como é que fica aí essa situação? Beleza. Como é que ficaria essa solução do primeiro problema aí, né? Da primeira questão, tá certo? Então, o cidadão ganha R$ 3.000 por mês. Lembrando que a gente está sempre trabalhando com contrato de hora, tá? Que é o mais comum, que é o que vocês irão encontrar no dia a dia de trabalho de vocês. Caso vocês trabalhem no setor de recursos humanos de alguma empresa, 99% dos contratos de trabalho dessas empresas são contratos de 220 horas, sendo 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas por mês. Então, para solucionar esse problema, uma das opções seria essa daqui. Primeiro vamos descobrir quanto é que ele ganha por hora, para depois saber quanto é que ele ganha por dia, para saber quanto é que ele vai ter direito de férias e todas as outras questões que estão relacionadas a esse problema aqui. Então, primeiro eu vou saber quanto é que custa a hora trabalhada dele, né? Então, eu vou pegar aqui 3.000, vou dividir pela quantidade de horas do mês. Então, ele ganha por hora trabalhada R$ 13,64. Por dia, como ele trabalha 8 horas por dia, eu vou pegar aqui o salário por hora, vou multiplicar por 8, para saber quanto é o salário diário dele. Beleza? Então o salário dia dele é R$ 109,09. Ele tem direito, ele não teve nenhuma falta, é um funcionário exemplar, então tem direito a férias integrais. Então vamos pegar aqui o salário dele por dia, ele teria direito a 30 dias de férias. Então vamos lá ver quanto é que ele tem direito de férias, R$ 3.272,73. Mas ele tem direito lá a um adicional, segundo a Constituição, de 1/3 do valor das férias. Então vamos pegar aqui, pegar esse cara aqui, dividir por 3, para saber quanto é o adicional dele. Então ele tem direito a isso aqui, mais esse valor aqui, tá certo? Só que ele fez o quê? Ele vendeu 10 dias, tá certo? Que é o abono pecuniário a que ele tem direito, tá bom? Que é justamente esse valor aqui de 1/3 adicional, né? Então, o que ele fez? Ele vendeu 10 dias de descanso dele, certo? Que equivale exatamente a 1/3 que ele ganhou, né? Ele ganhou 1/3 da Constituição, ele tem direito adicional de 1/3, só que no nosso problema aqui ele vendeu 1/3. Não vão confundir, ele vendeu 10 dias, tá bom? E se ele não tivesse vendido, ele ganharia esse 1/3 do mesmo jeito, tá? Só que ele tem direito a um adicional de 1/3 sobre o salário das férias
E no nosso problema ele resolveu vender 10 dias para poder ganhar em dinheiro logo nesse mês. Porque assim, o que acontece? Quando a pessoa entra de férias, ele recebe adiantado as férias dele. No mês em que ele está de férias, ele não recebe. Ele só vai receber no mês seguinte. Entenderam? Então, para não passar o mês todinho sem dinheiro nenhum, ele vendeu 10 dias para poder pagar as contas dele. Certo? Então, ele vendeu lá 10 dias, que equivale a exatamente esse valor, que é 1/3. Tá bom? Beleza. Bom, quanto é que ele vai tirar de férias? Tem direito a receber a 20 dias, correto? Então, direito a 20 dias que ele vai receber, que é o quê? Esse cara aqui, menos os 10 dias que ele vendeu. Então ele vai ter direito a isso aqui, tá certo? Só que nós já vimos o seguinte, ele tem lá o abono pecuniário, né? No final das contas, ele vai receber os 20 dias, tá certo? Vamos lá. Ele vai receber os 20 dias que ele tem direito, mais 1/3 que ele tem direito das férias, tá bom? Ok, beleza. Isso aí ele vai receber para tirar as férias dele, tá certo? Quando ele voltar para o trabalho dele, ele vai receber lá o salário dele, quando ele voltar das férias no mês seguinte, ele vai receber o salário dele mais os 10 dias que ele vendeu. Ele vai receber esse valor aqui, ok? Eu fiz de uma maneira simples só para vocês entenderem como é que é o raciocínio, tá bom? Acho que deu para entender, né? Qualquer dúvida, estamos aí, certo? Lembrando que esse valor que ele vai receber de férias, na verdade, não é esse valor na íntegra, tá? Porque o governo federal tira a fatia dele. Ele vai ter que contribuir com o INSS e o imposto de renda, tá bom? Que a gente vai ver a partir da semana que vem. E aí vai ficar mais claro para vocês. Eu não quero tocar nesse assunto agora porque são cálculos um pouquinho mais complexos, que tem faixa etária de valores, enfim. Mas a princípio eu quero que vocês comecem. Isso aqui é para a gente ter uma noção, tá? O nosso foco principal vai ser na folha de pagamento do dia a dia, do mês. Situações como pagamento de férias, 13º salário, rescisão de contrato, a gente vai ver para efeito de conhecimento. Mas o nosso foco vai ser na folha do pagamento mensal. Tudo bem? Então, gente, é isso, tá? Procurem fazer os exercícios de vocês, tá? E qualquer dúvida eu tô por aqui, tá legal? Obrigado, nos vemos na sala de aula. Bons estudos a todos. Até daqui a pouco.